Começando mais um vídeo aqui no canal, não é, cara? Um videozinho simples, sem edição e tudo mais, porque meu dia foi corrido hoje, não é? Então, assim, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Eu peço para você se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal, não é? E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Porque o vídeo de hoje, esse vídeo aqui, é uma continuação do vídeo rápido que eu fiz ontem. Porque ontem eu fiz um vídeo às pressas aí, falando acerca do Monark, não é? Que falou aquela besteira acerca do nazis, né? Me recomendaram a não falar a palavra toda para tentar aumentar o alcance aqui do vídeo, né, velho? Então vou falar nazis e tudo mais, porque o tio Tube é chato pra cacete. E eu documentei acerca do Monark ter falado lá, da criação de um partido, um partido nazis. E por causa disso, o cara acabou perdendo lá o seu trabalho do Flow Podcast, o cara tá sendo cancelado de maneira esmagadora, não é? E assim, cara, e tudo por quê? Porque o Monark, cara, como eu falei, o Monark, ele não, e tem fumaça no lugar do cérebro por causa de tanta erva que ele cheira, não é? E assim, cara, e ele tá colhendo o que plantou. Ele tá colhendo o que plantou, não é? Porque o monarca, ele é como uma criança que acabou de aprender a tabuada de dois e quer já ensinar a equação de segundo grau. E ele quer falar de assuntos que ele não sabe, que ele não entende, que ele não domina, e acaba se lascando por causa disso, não é? Como nesse caso da situação no Nazis. E assim, cara, e no final, velho, como homem, eu falo que o monarca ele está colhendo o que ele plantou. Né? Ele está colhendo o que plantou. Vamos ser sinceros. Já faz tempo que o Flow Podcast já chegou a perder patrocínio por causa de coisas que ele falou. Às vezes ele é criticado e tudo mais. E agora, ou seja, ele estava, como num vídeo que eu ouvi falar do Marcelo Brigadeiro, ele estava flertando com a desgraça, não é? E no final eu tenho pena no Monark. Eu tenho pena do cara. Porque o cara, além dele ser um escravo de uma erva, né? Ele é escravo de uma erva, não é? Ele é um velho que se acha jovem, não é? Um cara que fala de coisas que não entende e paga o preço por causa disso. E como cristão, cara, o que eu mais desejo é que o monarca entenda a situação que ele se meteu, né? Que ele pegue essa situação que ele está vivendo agora e tire uma lição disso, né? Porque o que eu quero mesmo, como cristão, eu falo, o que eu mais quero é que o monarca ele venha se encontrar com Deus, venha largar a maconha, parar com essas coisas e mudar a vida dele, cara. Como cristão, é o que eu desejo para a vida do monarca, cara. Ah, mas o monarca ele é nazi. Não, ele é apenas um idiota que não sabe o que fala. Só isso, né? Falou besteira, tá colhendo o que plantou, e agora é ele que arca com as consequências. Mas todo mundo tá falando acerca disso, não é? E que o outro apresentador lá, o Igor, comprou a parte dele, e agora é só consequências. Mas também tem o outro caso, do caso da Tabata Amaral e do Kim Kataguiri, não é? Porque o Kim Kataguiri, ele também falou uma besteira. Ele também falou uma coisa tão imbecil quanto o Monark. Porque quanto que o Monark ele falou que tinha que ser criado um partido nazista, o Kim Kataguiri, quando foi questionado pela Tamata Amaral, se tinha que ter proibido da aliança da Alemanha o partido nazista. O que o Kim Kataguiri falou? Que na opinião dele não deveria ter proibido, porque isso ia aparecer censura. Só tô falando das minhas palavras, né? Eu tô com uma pigarra aqui, cara, na garganta. Que não tinha que proibir, que tinha que deixar rolar, porque a própria sociedade ia ver como isso é tóxico e tudo mais, não é? Eu entendi o que ele queria dizer. Eu acabei entendendo o que ele queria dizer, né? Ou seja, porque na visão do conservador,
você não deve reprimir a opinião dos outros, né? Tem que dar liberdade de expressão, de pensamento religioso. Ou seja, é aquilo que uma vez, aquela frase, né? Eu posso não concordar com uma palavra daquilo que você fala, mas até o fim defenderei o seu direito de dizê-la, né? Ou seja, a defesa da opinião, né? É mais ou menos isso que o Kim Kataguiri quis dizer. Mas, no final, ele mesmo reconheceu que o que ele falou era um absurdo. Ele até pediu perdão, fez vídeos, pediu desculpas para a comunidade judaica, né? Uma prova que ele não é nazi, que ele não é nazi, né? Por quê? Porque um nazi jamais pediria perdão por aquilo que ele acredita, não pediria. E o Kim Kataguiri ele reconheceu que ele falou besteira. E a minha humilde opinião acerca do nazis, cara, é o seguinte, cara, eu sou a favor da criminalização do nazis. Eu sou a favor da criminalização. Porque não tem como, mesmo você sendo um conservador, mesmo você sendo uma pessoa que respeite a opinião, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, nós temos que lembrar uma coisa: liberdade tem que ter limites. Liberdade sem limites é libertinagem. E o pensamento nazis, a ideologia do nazis, ele ultrapassa alguns limites. Ele ultrapassa. Não tem como você dialogar. Kataguiri disse, ah não, porque isso, aquilo e tal, e depois reconheceu o erro. Mas não tem como, por exemplo, você defender a opinião de um nazis. Não tem por quê? Porque não tem. Porque para você defender uma ideia, uma opinião, você tem que abrir um diálogo. Você tem que abrir um diálogo, não é? E é isso que o conservadorismo defende. Um diálogo entre pessoas de ideias opostas, né? Eu posso ter uma opinião contrária à sua, mas podemos dialogar, podemos bater o papo, podemos ser amigos. Mas no caso do nazis, não tem como você conversar. Não tem como dialogar, chegar a um senso comum. Por quê? Porque não tem como você conversar com uma pessoa que quer te matar, que quer te destruir. Porque esse é o problema do nazis. O nazis é uma ideologia que faz com que a pessoa se sinta superior a outra, porque a outra pessoa é inferior a você, porque ela não faz parte do seu grupo, porque ela não faz parte da sua etnia, da sua raça. Não existe diálogo entre um judeu e um nazis. Porque o nazis, ele quer destruir um judeu. Ele quer destruir aqueles que não fazem parte do seu grupo. Não é? Ou seja, não existe diálogo com quem quer te destruir. É a mesma coisa que a lebre tentar conversar com o leão e tentar convencer o leão. Ah, não, por favor, seu leão, não me coma. Vire vegetariano, vai ser bom para você. Tem como uma lebre conversar com um leão? Não tem. Porque o leão não quer dialogar com a lebre, ele quer devorar a lebre. A mesma coisa é o pensamento nazi. O pensamento de um nazi é: eu tenho que destruir essa pessoa porque essa pessoa não faz parte do meu grupo, não tem a minha visão de grupo. E essa que é a questão da ideologia. Qualquer forma de ideologia, ela pretende destruir o outro porque não faz parte do seu grupo, não é? E aí, ou seja, foi nisso que o Kim Kataguiri acabou errando, né? Mas depois, como eu falei, ele acabou reconhecendo o seu erro. Mas o ruim disso tudo é que ele acabou dando munição para quem o odeia. Porque o Kim Kataguiri, cara, você pode amar ou odiar ele, mas uma coisa é verdade. O Kataguiri, cara, ele tem se destacado como um deputado, um excelente deputado, uma pessoa que teve propostas que foi aprovada. Ele é o cara da qual, pelo que eu vejo, não se utiliza de certos benefícios que os outros deputados se beneficiam, como o caso do fundão eleitoral, né? E nota, e eu não vou e eu tô elogiando o cara, mas olha que eu tenho um pé atrás com aquele japonês. Mas assim, tem que reconhecer os méritos do cara, não é? E assim, velho, e tem muitas pessoas, e como o Kim Kataguiri
ele é uma pessoa que defende o liberalismo econômico, uma pessoa que realmente se mostra uma pessoa conservadora e de direita, é lógico que tem muito esquerdista que não vai com a cara dele, não é? Muitos esquerdistas que não iam perder a oportunidade de chamá-lo de fascista, nazista, guitarrista e blá blá blá, como o caso da própria Tabata Amaral, não é? Que é esquerdista e o tempo todo ficou passando pano para as ditaduras comunistas, não é? E assim, velho, e vamos lembrar que a esquerda, ela sempre quer colocar o nazismo na conta da direita. Ai, que o nazismo é de extrema direita. Eu falei que não ia falar isso, eu acabei falando, acabei soltando, né, cara? Ai, que o nazis é de extrema direita. Eu já falei aqui no meu canal. O que que o nazis é? O que que o partido nazis é? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O que que o nazi é? O que que o nazis é? Um nacional socialista. Aí eu te pergunto, tem como o socialismo ser de direita? Não tem. Se você conseguir me provar que o socialismo pode ser de direita, então eu prometo que eu vou cogitar a ideia de pensar se o nazis é ou não de direita. E é lógico que o nazis não é de direita. Né? Qual era a pauta liberal que o Hitler defendia? Nenhuma. Ele defendia o Estado mínimo? Não defendia. Não é? Se você, o governo do bigodinho lá, do Hitler, ele se aproximava mais de quem? A estrutura do governo do Hitler, a forma de governo do Hitler era semelhante ao governo de Churchill na Inglaterra ou de Roosevelt dos Estados Unidos? Claro que não. A ditadura nazis de Hitler era praticamente um Ctrl-C e Ctrl-V da ditadura comunista de Stalin. Né? Não, não, isso é mentira, mentira. É, meu filho, já viu falar dos campos de concentração nazis? Então, a União Soviética também tinha campos de concentração chamado gulags. A única diferença entre o comunismo e o nazis é que enquanto que o nazis prega a superioridade da raça, né, a soberania de uma raça, o comunismo ele prega a soberania de uma classe. E ambas as duas ideologias, elas pregam a destruição de outras classes que não seja a delas. Como o caso, por exemplo, dos nazis que queriam a todo custo destruir os judeus, os ciganos, os homossexuais, aqueles que não eram da raça ariana. A mesma coisa é o pensamento comunista, que tem que destruir lá o proletariado, o empresário e tudo mais. Não é? E vamos ser sinceros, o comunismo matou muito mais gente no século XX do que os nazis. Não é? Porque enquanto os nazis matam mais de 20 milhões de pessoas ao longo da história, o comunismo matou mais de 100. Né? E não há diferença nenhuma entre o ditador nazis do Hitler para a ditadura de Stalin, de Fidel Castro, Mao Tse Tung, não é? Fidel Castro, com aquela crise dos mísseis, quase proclamou uma terceira guerra mundial. E o Mao Tse Tung, que matou milhões e milhões de pessoas da China, vai passar pano para eles? Né? Ou seja, a esquerda não perde a oportunidade de colocar os nazis na conta da direita. Mas a própria ideologia comunista é tão tóxica e tão destrutiva quanto a ideologia do nazis, não é? Tanto é que teve até um cara que era do Partido Comunista, né? Eu nunca lembro o nome desse cara. Mas ele ficou famoso da internet por falar: Ah, eu sei que você é um conservador, uma boa pessoa, mas eu te ofereço um bom paredão, um bom fuzil, uma boa bala e uma boa cova. Não é? E, ó, e aí eu te pergunto: para que passar pano para as ditaduras comunistas? Na minha humilde opinião, o comunismo também tinha que ser criminalizado como o nazis é. Não é?
Então assim, cara, então assim, o que que podemos chegar à conclusão disso, né? Assim como o Monark falou besteira, Kim Kataguiri também falou, né? E tem muitos aí que estão colocando, pediu pro PGR caçar o mandato do Kim Kataguiri e tudo mais, mas o próprio já pediu desculpa, já já pediu perdão para a comunidade judaica, reconheceu o seu erro, não é? E assim, velho, como eu falei, não existe como você dialogar com quem quer te destruir. Não tem como, não é? E muitos colocam o nazis na conta da direita, mas quando você vê o que, que o nazis é? Um nacional socialista. Então a conta no nazis está na esquerda. E não adianta você falar da ditadura de Hitler e ficar passando um pano para ditaduras de Stalin, Fidel Castro, né, Mao Tse Tung, eu vivo esquecendo o nome daquele ditador lá da Coreia lá. Então, me fugiu a mente porque eu tô falando sem texto. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião acerca disso tudo. Bem, é um vídeo sem edição, vídeo rápido, né? Porque meu dia foi corrido, eu queria ter feito uma coisa mais bonitinha, tá? Mas comente o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui.